Oi, bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar do nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor, deixe o seu like aí, comente, isso ajuda bastante, passe para seus amigos se você achar que pode ser útil o que a gente tem dito aqui. E hoje eu quero abordar novamente a questão da educação dos filhos dentro do enquadro geral que eu e a Valéria adotamos, que é um enquadro muito sólido. A educação dos filhos é um relacionamento, e o relacionamento é a principal ferramenta de educação dos filhos. Se eu quero que os meus filhos sejam pessoas competentes, capazes de lidar com os desafios que a vida lhes trará e se tornem pessoas, na verdade, não iguais a mim, melhores do que eu. A gente que é pai, a gente não quer que o filho nos repita, a gente quer que ele seja melhor, que ele, no mínimo, corrija nossos erros, né? Mas se nós queremos isso, nós temos que viver com os nossos filhos dessa forma. A nossa relação com eles tem que ser uma relação que estimule eles a fazerem isso. Que é o que eu e a Valéria chamamos de o contrato do relacionamento. O contrato é o conjunto de regras que diz: isso é sua parte, essa é a minha parte, eu posso isso e tenho que parar aqui, você pode aquilo e tem que parar aqui. Eu quero trazer uma reflexão sobre o aprendizado geral das crianças e como é importante que esse contrato seja estável. Entendam, estável não é rígido. Estável é estável mesmo, ele tem uma estabilidade. A mudança dele é compreensível. Existem duas visões gerais sobre isso. Uma que diz assim: toda regra estável ou rígida é uma repressão dos filhos. E a outra diz: a regra tem que ser rígida para garantir que os filhos respeitem seus pais. Eu e a Valéria pensamos de uma forma um pouco diferente. Nós pensamos que a regra tem que ser estável e não rígida, e que isso garante o respeito dos filhos pelos pais, mas garante o respeito dos pais pelos filhos. O respeito é recíproco. Segunda coisa, elas têm que ser estáveis, porque os filhos têm que ter o direito de afetar esse contrato, questionar algumas regras e mudar essas regras, desde que ele tenha competência suficiente para fazer isso. E a psicologia do desenvolvimento nos mostra como isso acontece, nos mostra um mecanismo que permite entender por que é necessária a estabilidade e por que é necessária a possibilidade de mudança. Vamos imaginar o bebê. O bebê nasce e ele não sabe diferenciar o mundo e ele. Aí ele começa a diferenciar ele e o mundo, percebendo, por exemplo, que quando ele chupa o dedo, ele sente duas sensações, na boca e no dedo. Quando ele chupa, por exemplo, a chupeta, ele sente a sensação na boca, mas não sente nada na chupeta, e faz uma distinção: a chupeta é diferente do meu dedo. Essa distinção vai ter que evoluir para distinguir o mundo material, onde as coisas obedecem regras estáveis e até rígidas, do tipo coisas pesadas caem, as coisas duras machucam, coisas duras machucam coisas moles, como a pele, por exemplo, tomadas dão choque, facas cortam. E para o mundo dos relacionamentos, onde eu preciso ter alguma estabilidade nas minhas regras que dirigem meu relacionamento com meus pais, porque senão eu vou feri-los desnecessariamente. Mas eles também precisam ter regras no relacionamento comigo, senão eles também vão me ferir desnecessariamente, e em vez da gente aprender, a gente vai simplesmente se machucar. O aprendizado da criança sobre o mundo físico ele é tão rápido que a gente não precisa de pôr regra do tipo assim: não enfia o dedo na tomada. Depois que a criança enfiou uma vez e tomou choque, ela não enfia mais. Ou não martele o dedo. Repararem que ninguém tentou fazer uma regra do tipo: não martele o dedo. É a estabilidade do mundo físico que permite à criança aprender a navegar no mundo físico sem se machucar. Não é o pai falando não sobe aí. É a criança entendendo a diferença entre pular para cima e descer, e pular da cadeira e cair no chão. Entendendo a diferença do impacto. A estabilidade das regras, ela é a principal possibilidade
da criança de questionar as regras, aprender sobre elas e conseguir utilizá-las. E observem que é justamente por ser o mundo material completamente estável que a gente consegue usar as regras do mundo material, por exemplo, para construir um telefone celular como esse no qual eu estou gravando o meu vídeo e no qual alguns de vocês provavelmente estarão assistindo. Mas a relação entre as pessoas, ela não é estável nesses mesmos termos, porque as pessoas tomam decisões. O celular não toma decisões, ele só faz o que eu mando. Mas as pessoas tomam, as pessoas querem comer alface ou batata frita porque elas têm mais desejo disso ou daquilo. E no nosso mundo interno, as coisas também não são estáveis. Às vezes eu quero e às vezes eu não quero uma coisa. Se a criança aprender a negociar com os pais as regras do contrato, ela começa a perceber que tem uma parte do mundo que é completamente estável, como o mundo físico, e com isso ela se torna capaz de operar no mundo físico, como os cientistas que desenvolveram as leis que nos permitem fazer celular, que são nada mais, nada menos do que descrições do mundo material. E aprendem também a lidar com as mudanças humanas, tanto as mudanças internas, às vezes eu fico com raiva e preciso aprender que eu não posso descarregar essa raiva na pessoa porque eu vou ferir ela. Às vezes eu fico com medo e preciso aprender que eu não posso deixar esse medo bloquear minha vida, senão eu vou ficar preso dentro de um quarto. Elas vão aprender isso aprendendo a distinguir essas duas regras. Então a estabilidade do contrato permite a elas reconhecer a existência de outros e formular, de outras pessoas, né? E formular uma forma de se relacionar com essas pessoas. E a possibilidade de mudar o contrato permite a elas tentar transcender isso e transformar a raiva dela, por exemplo, em um impulso produtivo. Transformar o medo dela, por exemplo, numa boa análise de risco. E assim vai se tornar cada vez mais autônoma. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Talvez seja bastante útil.